Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso guia de hoje. A gente vai destrinchar um daqueles temas que, olha, despencam nas provas da área educacional, a abordagem sistêmica da educação física, consolidada pelo Mauro Betti. O nosso grande objetivo aqui é ir direto ao ponto, com foco total no que as bancas de concursos públicos mais adoram cobrar. Entendendo a lógica por trás de cada conceito, a memorização fica muito mais fácil na hora de resolver aquela questão de múltipla escolha. Para começar, pensem no seguinte: a educação física é só aquele recreio monitorado ou é uma área legítima de conhecimento? Pois é, esse dilema exato tomou conta do Brasil lá nos anos 80 e engatilhou uma verdadeira revolução. A forma como a disciplina é ensinada hoje, e principalmente como as bancas testam isso, nasce exatamente dessa grande crise de identidade. Certo? Vamos dar uma passada rápida no nosso roteiro. A gente estruturou o papo de hoje exatamente como os editais cobram. Vamos passar pelo contexto histórico, a base da teoria do sistema aberto, o conceito de cultura corporal de movimento, as 3 dimensões do conhecimento, comparar com outras abordagens e fechar com o papel da mídia na escola. Bora lá? Primeira parte, o contexto histórico e a crise. Dominar essa linha do tempo é o primeiro e mais importante passo para garantir pontos preciosos na prova. A evolução da nossa área é muito clara. Entre as décadas de 30 e 60, a gente tinha aqueles modelos higienista e militarista, onde o foco era totalmente em criar corpos dóceis e patrióticos. Aí, nos anos 70, entra um modelo tecnicista e esportivista, visando puramente o rendimento atlético. Mas a grande virada, e isso aqui cai demais em prova, acontece nos anos 80, com a famosa crise de identidade. O modelo puramente biológico começa a ser super questionado. E é bem nesse cenário que o Mauro Betti propõe, nos anos 90, a abordagem sistêmica, tirando a disciplina daquele isolamento e conectando tudo com a cultura e a linguagem. Seguindo para a segunda parte, a teoria do sistema aberto. Essa é a base teórica de tudo que o Betti propõe, então precisamos entender isso muito bem para aplicar na prática escolar. O coração dessa ideia é, literalmente, o conceito de sistema aberto. O Betti pegou emprestado lá da teoria geral dos sistemas a ideia de que a educação física não pode viver numa bolha. Se um sistema se fecha, ele entra em entropia, ou seja, ele perde a relevância, se esgota. Para continuar vivo e organizado, o sistema da educação física precisa trocar o tempo todo energia, matéria e principalmente informação com o mundo lá fora, absorvendo a mídia, a sociedade e a cultura ao redor da escola. E isso nos leva a uma dinâmica que as bancas amam testar. Os 4 passos de operação desse sistema aberto. Olha como faz todo sentido. Tudo começa com o input, que é a entrada das influências culturais e da mídia. Depois vem o processamento, que é exatamente a ação pedagógica do professor, dando sentido a isso lá na quadra. O resultado é o output, ou seja, a saída de um aluno crítico e autônomo. E fechando o ciclo, o feedback, que é a avaliação contínua. É exatamente assim que o professor transforma os estímulos brutos da sociedade em educação de verdade. Parte 3. Cultura corporal de movimento. Chegamos no coração da abordagem sistêmica. Se tem um termo que é presença garantida nos gabaritos de concursos, é este: a cultura corporal de movimento. A grande sacada aqui é que a abordagem sistêmica não olha para o esporte, para a dança ou para a luta só como gasto calórico ou preparo físico. Longe disso. Essas atividades são vistas como linguagens culturais que foram criadas historicamente pela humanidade e carregam significados sociais enormes. Ou seja, em uma aula, o movimento funciona como um sistema de signos que precisa ser tanto escrito pela prática quanto lido através de uma compreensão mais crítica. E para fazer essa cultura corporal de movimento funcionar, o Betti quebra uma divisão muito antiga. Sabe aquele ensino tradicional que focava só no saber fazer? No gesto técnico purinho? Pois é, a abordagem sistêmica junta isso ao saber sobre o fazer. Não é só conseguir arremessar a bola na cesta. É entender de onde veio o basquete, quais são os valores éticos ali dentro, como a mídia vende esse esporte. É a união indissociável da prática com a teoria. Quarta parte, as 3 dimensões do conhecimento. E já que falamos dessa união entre prática e teoria, isso nos leva diretamente a uma das estruturas mais cobradas nas provas da área. O que é sensacional nessa estrutura é como ela organiza tudo de um jeito super claro. A gente tem a dimensão procedimental, que é o motor, a vivência de aprender a driblar no basquete. Tem a conceitual, que traz os fatos e a história, como a lógica das regras, e a atitudinal, focada nos valores éticos como respeito aos colegas e ao árbitro. Uma aula sistêmica de excelência tem que obrigatoriamente mobilizar essas 3 dimensões para formar um cidadão integral.
Grave isso, porque é importantíssimo. E como colocar tudo isso em prática? O professor sistêmico segue diretrizes bem rigorosas. O maior destaque é o princípio da não exclusão. Ele significa adaptar as regras para que todo mundo participe, rompendo de vez com aquela exclusividade para os mais habilidosos. Depois, temos a diversidade de conteúdos, indo muito além daquele quarteto tradicional de esportes de quadra. E como objetivo final, a formação para a autonomia, que é preparar o aluno para cuidar do próprio lazer e saúde de forma independente. Uma super dica: se virem a palavra não exclusão na prova, é um atalho super seguro para encontrar a resposta certa. Parte 5. Comparando abordagens pedagógicas. Muita atenção agora, porque essa é a parte de maior rendimento do nosso guia. As bancas adoram misturar as características dessas teorias para tentar confundir a gente. Vamos contrastar de forma neutra as 3 principais abordagens brasileiras a partir dos anos 80. A abordagem desenvolvimentista tem base na psicologia e um foco biológico na aquisição de habilidades motoras. A abordagem crítico-superadora já usa o materialismo histórico dialético e o foco é no aluno como um sujeito político visando a justiça social. E a sistêmica, que é o nosso tema de hoje, ela atua num riquíssimo meio-termo. Baseada na teoria geral dos sistemas, o foco dela é a cultura corporal e a comunicação, formando um cidadão que interage criticamente com a cultura. Identificar claramente essas diferenças é, sem dúvida, a chave para a aprovação. Sexta e última parte. A mídia como conteúdo escolar. Para fechar os pilares do modelo sistêmico, vamos entender como o BET lida com o maior fenômeno cultural de hoje em dia, a mídia. A gente sabe que vivemos na sociedade do espetáculo, certo? Nossos alunos são bombardeados o tempo todo com ideais de corpos perfeitos e esporte de alto rendimento na TV e na internet. A abordagem sistêmica diz que ignorar isso seria um erro gravíssimo. Pelo contrário, o sistema escolar tem que funcionar como um filtro crítico. O papel do professor é pegar essa informação bruta da mídia, os famosos inputs, e transformar isso em conhecimento educacional por meio de debates lá na quadra. E para aplicar esse filtro, a gente tem que saber se separar com muita clareza duas coisas. De um lado, o esporte-espetáculo, que é exclusivista, movido a lucro e desenhado estritamente para ser assistido e consumido. Do outro lado, o esporte-educação, que é inclusivo, focado no desenvolvimento humano e feito para ser praticado por todos. O grande objetivo da educação física é garantir que o estudante consiga discernir criticamente qual dessas lógicas está operando no dia a dia dele. Para deixar isso super prático, pensem na Copa do Mundo de 2026. A competição vai usar uma precificação dinâmica de ingressos que gera custos absurdos, afastando completamente o torcedor comum. Isso transforma um evento super popular num verdadeiro espetáculo teatral voltado para uma elite. Esse é o exemplo perfeito do que a gente chama de esporte-espetáculo. É exatamente esse tipo de assunto, esse input externo, que o professor com visão sistêmica leva para a sala de aula para debater a exclusão e a comercialização com a turma. E aí fica a pergunta para a gente refletir e encerrar. Como é que nós, educadores, podemos garantir que a cultura do movimento continue sendo um direito de todo mundo, resistindo a essa exclusividade toda do espetáculo? A abordagem do BET mostra que o caminho é o equilíbrio. A gente entende a biologia sim, mas abraça a cultura e a linguagem com um olhar muito crítico. Pessoal, esperamos que esse guia prático impulsione muito o desempenho de vocês nos exames. Foco total, bons estudos e até a nossa próxima análise.